Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sétimo ano. Muito bem, para começarmos a aula de número 28, é importante sempre relembrar aqueles recados iniciais. Faça as produções acadêmicas que estão dispostas lá no nosso portal Unimestre. É importante dizer também que estamos num período de revisão do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto bimestre. Outro aviso importante é que na metade dessas revisões, depois da aula do segundo bimestre, teremos a questão da nossa atividade avaliativa do quarto bimestre, certo? Faremos a nossa atividade avaliativa lá do quarto bimestre e logo em seguida teremos lá o momento de revisão do terceiro e também do quarto bimestre. Tudo bem? Com todos esses avisos importantíssimos, anota lá na sua agenda. Vamos continuar a nossa viagem no tempo. Se você está acompanhando lá a nossa aula de revisão do primeiro bimestre, você viu, você sabe que estamos fazendo uma analogia dentro do filme De Volta para o Futuro. Não vamos falar do filme, mas vamos nos utilizar do conceito deles lá, de voltar no tempo. O conceito do Dr. Brown aí, voltando no tempo, dentro de um DeLorean. Esse DeLorean, essa máquina do tempo, e que nós vamos fazer de forma imaginária, logicamente. No entanto, é importante que você viaje no tempo. Se você tiver a sua apostila lá do segundo bimestre, pegue ela para que possamos também ir relacionando dentro da apostila lá. Não apenas na forma imaginária, mas você possa acompanhar dentro da apostila, porque tudo que eu falo está lá descrito na nossa apostila, certo? Então pega lá o controle do DeLorean, pega lá a sua apostila e vamos iniciar esse segundo momento de viagem no tempo para falar agora do segundo bimestre. Tenta lembrar lá o que nós estudamos no segundo bimestre. Era um conteúdo importantíssimo. Na verdade, né? Eram dois. No segundo momento do bimestre, nós falávamos sobre lutas brasileiras e também sobre ampliando o universo ginástico. Mas não vai ser nenhum desses dois conteúdos que nós vamos falar hoje. Nossa, professor, mas por que não? Porque o conteúdo antecessor a esses dois. Antecessor a esses dois. Porque o Lutas Brasileiras está lá na primeira unidade do segundo bimestre. É um conteúdo de fundamental importância lá para o oitavo ano. No oitavo ano você vai falar sobre o conceito de qualidade de vida. Vai falar sobre treinamento desportivo, ou esportivo, como você queira chamar. E se você não tiver bem claro esse conceito sobre o que é crescimento e desenvolvimento físico, você vai ter muitas dificuldades. Tudo bem? Então vamos dentro desse tempo aí, dentro do tempo do estudo do desenvolvimento físico, entender o que era o crescimento. Tenta lembrar lá. Geralmente, quando a gente fala em desenvolvimento físico, se confunde desenvolvimento e crescimento. Acredita-se que é a mesma coisa. E lá nessa época ainda era uma época ali das nossas aulas online. Eu pedi para você, tenta gravar, tenta diferenciar. A primeira coisa de tudo, existe lá o conceito da apostila. Eu posso ler aqui, eu vou ler exatamente como está na apostila, mas ele é complexo. Olha, eu vou ler. Eu poderia colocar aqui no meu slide simplesmente esse contexto que está lá esse conceito que está lá na página 4. Ó. Crescimento corresponde ao processo que gera alterações nas dimensões do corpo inteiro ou nas partes específicas. Ele está relacionado ao tempo contando desde o nascimento até a idade adulta. Ele é meio complexo se a gente for ler e tentar compreender. O que você precisa entender é que crescimento ele tem uma ligação apenas, é com o tempo. Então, ao longo do tempo acontece o crescimento humano. De um jeito bem simples, ao longo do tempo acontece o crescimento humano. Como assim? Dentro das várias alterações corporais. As alterações da idade, as alterações do tamanho,
tamanho dos órgãos, tamanho da dos dentes, a troca dos dentes, por exemplo, é tudo de acordo com o crescimento ao longo do tempo. Crescimento está relacionado a tempo. Então, olha lá onde ele diz assim, que gera alterações nas dimensões do corpo inteiro e de partes específicas. Ali, ó, que nem existe a troca dos dentes, como eu citei para você. É um sinônimo de crescimento, porque cresce primeiro o dente lá, o de leite, depois ele cai e cresce depois ao longo do tempo. A questão do dente permanente. É o jeito mais simples de você compreender o que é crescimento. No entanto, existem alguns tipos de mensurações, alguns tipos de medidas para a gente entender. E a gente vai falar mais para frente. O crescimento. Porque daí existe o conceito de desenvolvimento físico. Então, crescimento era relacionado ao tempo, e eu preciso saber disso. Desenvolvimento físico não está relacionado ao tempo. Se eu for ler lá exatamente como está na nossa apostila, vou pegar aqui e vou ler, ó. Está relacionado às modificações que trazem melhorias a órgãos e a sistemas corporais, bem como às suas funções. Professor, mas é a mesma coisa. Lá estava dizendo que era o aumento do tamanho dos órgãos. Então, eu aumentei lá a questão dos meus pulmões, do meu coração, então eu melhorei. Não necessariamente. Você aumentou nas dimensões. Então, ele era pequenininho, ele foi aumentando. Quando eu falo em desenvolvimento físico, eu falo na melhoria das funções. Funções do coração, funções dos pulmões, por exemplo. Desenvolvimento físico, então, eu tenho que ter bem claro, não está relacionado ao tempo. Eu posso passar o tempo lá e não ter um desenvolvimento físico bom. Ou pode passar o tempo e eu ter um excelente desenvolvimento físico, porque está relacionado ao treinamento. Entenda assim, não tem esse conceito ali, mas para você entender, não tem na nossa apostila descrito, mas para você entender de forma simples, crescimento relacionado ao tempo, desenvolvimento físico relacionado ao treinamento. Treinamento do quê? Das práticas corporais, que é o que vem restante. Depois do nosso bimestre, lá estudaremos ou estudamos as lutas brasileiras, o ampliar lá o universo ginástico, e mais para frente, lá no 8º ano, como eu já citei, você vai estudar sobre treinamento desportivo. Por isso, compreender o que é desenvolvimento. Desenvolvimento está relacionado ao treinamento. Eu sempre faço uma analogia bem básica para você entender. Eu vou fazer o bolo chamado crescimento. Eu tenho que colocar o fermento. O nome do fermento do bolo crescimento se chama tempo, certo? Daí cresce lá o bolo chamado crescimento. Se eu for pensar dentro dessa analogia culinária, eu vou fazer um bolo chamado desenvolvimento físico. Eu preciso de um fermento. Qual que é o nome do fermento do bolo desenvolvimento físico? O nome do fermento é treinamento, certo? Posto isto, nós íamos mais para frente na nossa apostila, lá na página 5, em que aparecia um termo. Quais são as medidas? As medidas antropométricas? Quais são as medidas antropométricas? Parece redundância, professor, como assim? Não, eu coloquei assim no nosso slide para você entender bem. O crescimento ele é mensurado, medido. Ó, eu coloquei assim justamente para você não esquecer de jeito nenhum. Quais são as medidas? Então, eu tenho que medir. Ou mensurar, que é o correto. As medidas antropométricas. Então, eu tenho que medir as medidas antropométricas. Por isso que eu coloquei dessa forma, para você não se confundir. Parece redundância. Na verdade, é uma redundância que está aí. No entanto, é para você compreender. Como assim eu tenho que medir as medidas? Sim, ó, porque as medidas antropométricas, a primeira delas, se está lá na página 5, é a idade. Eu preciso medir, que nem a minha idade aí já passou-se alguns anos, eu medi a minha idade. Uma das medidas a serem medidas é a idade. Uma das medidas a serem medidas é a idade. Por isso essa redundância. Quais são as medidas antropométricas? Por isso essa pergunta confusa. Mas para você entender e não se confundir. Compreendeu bem? Ó? Então vamos lá, dentro dessa brincadeirinha aí.
Qual é a outra medida das medidas antropométricas que a gente vai medir? Existe a idade, existe a massa corporal, existe a envergadura, existe o comprimento dos membros inferiores, a altura e a altura total. Elas são descritas ali de várias formas. Como que eu faço essa medida das medidas antropométricas? Como que eu meço a questão da altura total? É da planta do pé. Ó. Acompanha comigo lá, se estiver na página 5. Da planta do pé até o ponto máximo da sua mão direita ou do braço direito levantado. Então eu levanto o braço lá e na ponta máxima lá do meu dedo vai ser a medida da medida antropométrica, a altura total. Conseguiu compreender? Espero que com essa brincadeirinha aí das palavras você tenha conseguido entender que crescimento está relacionado a medidas. Quais medidas? As medidas antropométricas. Tudo bem? No outro caso, quando a gente fala em desenvolvimento físico, eu tenho que entender que o desenvolvimento físico está relacionado às capacidades físicas. E daí eu precisava entender que o desenvolvimento físico, como eu citei lá para você, ele está relacionado ao treinamento. E eu preciso compreender lá na página 8 que a atividade física é algo que gasta energia. Tudo que gasta energia é uma atividade física, que tem um gasto energético. Agora, um exercício físico é algo já direcionado para o desenvolvimento de alguma área, para o desenvolvimento da sua aptidão física. O que é aptidão física? É aquilo que todos nós temos. Todos nós temos. No entanto, alguns têm as capacidades físicas, que são os elementos da aptidão física. Isso está lá na sua página 8. Os componentes da aptidão física são as capacidades físicas. Quais são as capacidades físicas? Que a nossa apostila descreve a força muscular, flexibilidade, agilidade, resistência. Então, eu tenho aptidão física, mas para eu ter mais flexibilidade, eu tenho que desenvolver esse componente da aptidão física. Como eu desenvolvo? Com o exercício físico. Então, eu faço lá uma atividade predominantemente em alongamentos, para daí desenvolver a flexibilidade. Olha como é simples entender, desde que eu entenda lá que o fermento do bolo de desenvolvimento físico é o treinamento. O fermento do bolo do crescimento é o tempo, tem a ver lá com a mensuração, a medida das medidas antropométricas. Como eu pus lá no slide para ficar bem claro. Não pense que o slide está errado. Ó, voltando lá. Quais são medidas? Ou como são medidas? As medidas antropométricas. A idade é com o tempo. A questão da altura total lá é como eu citei para você. Veja que interessante, então, se eu entendo os dois conceitos, eu não me confundo. Crescimento relacionado ao tempo, desenvolvimento físico relacionado a treinamento. Certo? Espero que você tenha entendido ou relembrado tudo o que foi estudado dentro desse conteúdo, que é importantíssimo, como eu falei, lá para o nosso 8º ano, ou para o decorrer do nosso momento aí acadêmico. Saia da aula, faça a produção acadêmica. Aula que vem falaremos um pouquinho lá da nossa avaliação do 4º bimestre. Nas aulas seguintes, revisão do 3º, ou a viagem lá para o 3º bimestre, viagem para o 4º bimestre. E acabamos essa questão de revisões. Fique com Deus, até a próxima aula. Abraço.